conversando com o Dr. João Ascenso sobre as evidências neurocientíficas na obra No Mundo Maior, ditado pelo espírito André Luiz. O Dr. João Ascenso também é membro da Associação Médico Espírita Carioca. Bom, Dr. João, a gente falou um pouquinho, né, no bloco anterior sobre como que você juntou, né, o seu conhecimento, né, espírita, né, a um estudo já sendo realizado. Então a gente pode inferir, né, que tudo que é caridade, tudo que é voltado para o bom, para o bem, né, realmente tem uma influência no nosso espírito? O que a gente pode dizer neste momento, do ponto de vista científico, é quando nós ativamos valores e que esses valores correspondem a comportamentos que significam um sacrifício real da nossa parte, nós ativamos intensamente o córtex frontopolar ou a região mais anterior do nosso lobo frontal. Esse é o dado científico que nós temos. Depois existem várias interpretações. Os materialistas fazem umas, os espiritualistas fazem outra. Mas, na verdade, essa evidência de que essa região mais anterior é intensamente ativada, ela comprova uma tese que não era comprovada cientificamente em 1947 e que é irrefutável. Portanto, nós já sabemos hoje que o cérebro, essa parte mais anterior do cérebro, esse dado sugere que essa região ela arquiva representações mentais nobres. Por exemplo, quando nós pensamos em caridade, em bondade, em virtude, em compaixão, ela ativa representações que estão arquivadas nesse córtex frontopolar e também em outras regiões mais anteriores do cérebro. Nós ainda não temos muitos dados com relação às outras regiões. Por exemplo, o córtex motor. Nós sabemos que o córtex motor hoje, e já está estabelecido também cientificamente, é intensamente ativado com uma ação motora normal. Ou seja, quando eu pego num objeto, automaticamente a região do córtex motor é ativada. Nós também não temos muita informação com relação à medula espinhal, embora saibamos que os nossos condicionamentos clássicos, que foram definidos por Pavlov na psicologia, também são arquivados no nosso sistema nervoso periférico, e o centro que regula esse sistema nervoso periférico é a medula espinhal. Segundo Calderaro, essa região da espinal medula, do córtex motor, essa região aqui corresponde mais ao passado. Todo o arquivamento das experiências do passado que nós vivemos, ela é arquivada nesta região. E ela emerge em face de situações reflexas. Por exemplo, se eu for a um lugar e eu tiver um déjà vu, ou uma sensação que eu não sei explicar qual é, uma sensação que eu já estive naquele lugar, seja uma sensação de alegria, uma sensação de tristeza, quando eu ouço uma música que me evoca uma emoção associada a uma experiência que eu tive, por exemplo, vamos supor que eu tive uma namorada e a gente costumava ouvir uma determinada música juntos. Quando eu ouço essa música, eu lembro da namorada, por exemplo. E são reflexos condicionados que são arquivados na nossa espinal medula. Significa que ela arquiva todas as experiências do passado, ela está ali arquivada, sejam boas, sejam ruins. Com relação ao presente, pessoas, por exemplo, que se movem muito. Você já conheceu alguma pessoa, por exemplo, que é muito mecânica, quase que age mecanicamente em relação ao presente? São pessoas que têm muito intensamente ativada essa zona do córtex motor. E depois nós temos também pessoas, por exemplo, que praticam muita meditação, que oram muito, que leem muito, que pensam muito, são pessoas que ativam fortemente essa região do lobo frontal. Segundo Calderaro, na sua teoria da evolução, nós precisamos de equilíbrio entre essas três dimensões. Ou seja, nós temos que aprender com esses impulsos do passado, regulá-lo e transformá-lo, sublimando-o em descondicionamento reflexo negativo e condicionamento reflexo positivo, lidando com o passado. Temos que ter o equilíbrio no presente para, através da ação no presente, evoluirmos moralmente. E temos que utilizar representações mentais de valores, de ideias, de conhecimentos, de noções, de crenças, que nos guiem os nossos valores e as nossas ações. Por exemplo, quando nós vamos a uma igreja e ouvimos, seja uma igreja católica, seja o centro espírita, seja qualquer outra religião, nós levamos normalmente um bombardeio no lobo frontal de novas ideias, novas concepções, ou quando ouvimos um cientista, ou quando ouvimos um padre, ou um palestrante espírita, nós levamos uma série de ideias mentais, de valores, de crenças e de sentimentos. Essas ideias, valores e sentimentos tornam-se representações arquivadas no córtex pré-frontal anterior, que orientam as nossas decisões do presente. Então essa região pré-frontal ela é a mais nobre porque ela guia as outras todas. Mas na verdade a evolução real, segundo Calderaro, ela é feita através do presente e através da ação. Mantendo um equilíbrio entre o autoconhecimento do passado, a ação no presente, através de iniciativas nobres, concretas, e guiados por representações nobres que estão arquivadas no córtex pré-frontal anterior.
Então, isso também vem muito ao encontro que muitas pessoas dizem, né? Se o pensamento é um fruto da mente ou do cérebro, né? Na verdade, essa pesquisa, ela não me permite distinguir o que causa o quê. Por quê? Porque entramos com a questão da metodologia. A ressonância magnética funcional, ou neuroimagem, ela proporciona estudos de correlação, chamados correlatos neurais. O que isso significa? Nós estamos deitados numa ressonância magnética, é pedido que o indivíduo ou tome decisões, que são consideradas ações concretas, ou pense ou sinta, né? E ao mesmo tempo que ela pensa determinada coisa experimentalmente controlada por nós, o que nós obtemos é uma ativação neural de uma determinada região cerebral. Isso não nos dá a capacidade de inferir relações de causa e efeito. Nós não sabemos se é o pensamento que ativa o cérebro ou se é o cérebro que ativa o pensamento. Por quê? Porque do ponto de vista estatístico, o que ela proporciona são estudos de correlação. A correlação estuda a associação entre duas variáveis, não a relação entre causa e efeito entre as duas. Ou seja, a neuroimagem ela não me permite saber se é a mente que está produzindo a ativação cerebral ou se é a ativação cerebral que produz também efeito sobre a mente. Nós achamos que são os dois, mas nós não temos dados conclusivos de relação causa e efeito porque a metodologia não me permite essa relação de causa e efeito. Existe uma possibilidade que nós estamos fazendo na nossa tese de doutorado, que é induzir um determinado valor através de priming, por exemplo, inconsciente de valores, ou seja, o indivíduo não sabe que está sendo induzido a determinados primings de valores, por exemplo, aparece na tela palavras relacionadas com benevolência, em 20 milissegundos. O indivíduo vê, mas ele não consegue ter consciência do que viu. E a gente acha, e há estudos experimentais da psicologia que provam que essa indução experimental ela já acontece na psicologia, ou seja, eu posso receber primings de benevolência e agir de uma forma mais benevolente, mesmo sem ter consciência do priming ou da influência que eu recebi. Isso já está estabelecido na psicologia, um professor de Princeton já fez isso. Só que com neuroimagem, com o cérebro, nunca foi feito, então essa constitui a nossa tese de doutorado. Agora, se nós induzirmos um valor e ela aumentar o comportamento de cooperação, de bondade concreto, então a gente pode dizer que aquele valor gerou aquele comportamento. Aí sim a gente pode chegar na relação entre a mente e ativação cerebral, ou seja, provocado pelo valor, cérebro e depois comportamento. Assim a gente consegue fazer uma relação de causa e efeito. O outro benefício muito grande da relação causa e efeito de mente e cérebro são as experiências quase-morte. São as melhores evidências que são linhas de pesquisa mais promissoras. Certo. Então a gente vai falar um pouquinho então sobre essa linha, né, de experiência quase-morte no nosso próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já.